Então, vamos lá resolver os exercícios da página 86 do livro de matemática. Então, começamos logo pelo exercício 1, que eu vou passar aqui, então, a escrever, que diz o seguinte. A tabela seguinte representa a temperatura do ar medida de hora em hora durante as primeiras 9 horas de um dia. Então, vou passar aqui a colocar a tabela em que temos aqui a hora em função da temperatura. Então, temos aqui desde as 0 horas até as 9 horas. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. E depois temos aqui as respectivas temperaturas. 10, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 15, 16 e 19. Portanto, e a pergunta 1.1 diz assim: a correspondência que a cada hora do dia faz corresponder a temperatura é uma função, justifica a tua resposta. Então, pela observação da tabela, o que é que nós vemos? Que aqui temos os nossos objetos e aqui em baixo temos as nossas imagens. E que conclusão é que podemos tirar? Que a um objeto corresponde uma e só uma imagem. Apesar de haver aqui imagens iguais, como o caso do 11, 11, o 12, 12, 14, 15, 15, da temperatura, que são iguais, correspondem a objetos diferentes. Portanto, se a um objeto corresponde uma e só uma imagem, estamos perante uma função. Portanto, a resposta será, trata-se de uma função, pois um objeto corresponde apenas uma imagem. Ok, a seguir temos a 1.2, que diz: considera a função f que a cada hora do dia faz corresponder a temperatura do ar. A. Indica o gráfico da função, neste caso o gráfico de f. Ok? Isto aqui nós podemos fazer aqui no outro diapositivo, que é para termos espaço, e vou fazer a linha A e a linha B, porque a linha B pede para representar o gráfico da função num referencial cartesiano e, portanto, isto aqui é praticamente a resposta já às duas alíneas. O que é que convém ter em mente? Os valores que nós temos da hora do dia, que serão os nossos valores de x, e a temperatura, que será o nosso valor do eixo dos y's. Se nós virmos, vamos ter o x que varia entre 0 e 9, e vamos ter o y, que é a temperatura que vai variar entre 10 e 19. Mas, no entanto, nós temos que representar no gráfico desde o 0, esta temperatura. Portanto, vamos ter que ter o espaço suficiente para marcar valores entre 0 e 19. Por isso é que eu passei para este novo diapositivo, que é para podermos ter espaço suficiente. Então, aqui temos os nossos valores de x, aqui vamos ter os nossos valores de y, o x será a hora do dia, e aqui o y será a temperatura em graus. Então, nós sabemos que a temperatura vai variar desde o 0 até 19. Portanto, se aqui for 1,
mais ou menos assim. E depois, então, igual, temos que deixar exatamente o mesmo espaço de unidade para o eixo do x. Portanto, o nosso 1 será aproximadamente aqui. E aqui temos 9. Muito bem, então o gráfico será de acordo com a tabela que diz o seguinte. Para as 0 horas temos uma temperatura de 10 graus. Portanto, eu vou marcar aqui com uma cor diferente, que é para se distinguir. Portanto, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui teremos o 10. Depois, para o 1 será 11. Portanto, fazer isto aponteado. E teremos aqui o nosso ponto. Para o 2, igualmente 11. Para as 3 horas, 12. As 4 horas, 12, igualmente. As 5 horas, 14. Portanto, será aqui. Para as 6 horas, será 15. Para as 7, 15 também. Para as 8, 16. E para as 9, então, teremos 19. Pronto, e aqui temos os nossos pontos que, unindo, vai dar este gráfico. Ok? E temos aqui a nossa resposta à linha A e à linha B. E depois a linha C pergunta qual é a variável dependente e a variável independente. Ora bem, se nós repararmos na tabela, o que é que varia? O que é que nunca tem valores iguais? A hora do dia. No entanto, para horas diferentes, nós temos temperaturas iguais, que é o caso da 1 hora e das 2 horas, o caso das 3 e das 4 horas, e das 6 e das 7 horas. Por isso, de que é que depende a temperatura? Depende da hora do dia. E não, a hora do dia depende da temperatura, não é? Nós não temos 25 graus e temos uma determinada hora, e se a temperatura baixar, passa para uma hora diferente. A hora do dia é, neste caso, a variável independente. Portanto, vou pôr aqui a linha C. Variável independente é a hora. Portanto, a nossa variável dependente, aquela que depende da outra, será a temperatura. Passando então ao exercício seguinte, que é o exercício 2. Diz assim: considera a função f de tal modo que o conjunto C corresponde ao conjunto D, definida pelo diagrama de setas da figura 1, e a função G, cujo conjunto A corresponde ao conjunto B, sendo que o conjunto A tem determinados valores e o B outros valores. E ainda a expressão G de x é dada pela expressão G de x igual a 1 menos 3 de x. Portanto, vamos passar tudo isto aqui para a nossa folha de resolução. Portanto, temos aqui o 2. E vamos pôr então a função f, cujo conjunto C corresponde
o conjunto D. Então, vamos desenhar aqui os dois conjuntos. Aqui o conjunto C e aqui o conjunto D. Temos então aqui menos 1, 0, 1 e 2. E aqui temos 4, 1, menos 2 e menos 5. Então, temos aqui este diagrama de setas. Para a função g, então, temos a expressão a qual g de x é igual a 1 menos 3x e ainda temos os conjuntos A e B. Vou pôr aqui conjunto A, vai ser igual a menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, que é igual a menos 5, menos 2, 1 e 4. E agora pergunta-nos assim na 2.1. Justifica que as funções f e g são iguais. Nós, para provarmos isso, podemos pegar aqui nesta expressão da função g e substituir os valores de x por qualquer um dos valores de x que tem aqui no conjunto da função f. Se o valor no final nos der um valor igual a um dos conjuntos que está no conjunto D, então quer dizer que as funções são iguais. Vamos experimentar, por exemplo, para menos 1, em que g de x, aliás, g de menos 1 vai ser igual a 1 menos 3 vezes menos 1. Isto fica 1 menos 3 vezes menos 1 dá menos 3, portanto, 1 mais 3 é igual a 1 mais 3, peço desculpa. 1 mais 3 é igual a 4. Se nós verificarmos aqui, de facto, o menos 1, vou fazer aqui uma cor diferente, o menos 1 dá 4, precisamente, portanto, é verdade. Vamos fazer, então, agora, só para tirar as dúvidas, por exemplo, o g de 2. E vamos verificar se vai dar menos 5. Isto fica 1 menos 3 vezes menos 2, não é menos 2, desculpa, é 2. Portanto, isto fica 1 menos 3 vezes 2 dá 6, 1 menos 6 dá menos 5. Se nós repararmos, então, aqui, de facto, a 2 corresponde o menos 5. Portanto, esta expressão é verdadeira. Então, chegamos à conclusão que g de x vai ser igual a f de x. E assim temos provado analiticamente que as funções são iguais. E agora pede assim na 2.2. Calcula f de menos 1 menos g de menos 1. Portanto, f de menos 1 menos g de 2. Peço desculpa que eu disse errado. Então, se nós repararmos aqui no nosso diagrama, o f de menos 1, é 4. Portanto, vamos pôr aqui. Isto é igual a 4 menos. E o g de 2? O g de 2 nós já calculamos aqui. g de 2 dá menos 5. Então, vamos substituir aqui. Então, fica 4 mais 5, que vai dar 9. Ok? Vamos passar, então, ao exercício seguinte, que é o exercício 3, que diz assim: considera o conjunto de pares ordenados. E eu vou passar aqui, então, os pares. Portanto, exercício 3, e temos, então, conjunto A é igual a menos 1, 2, 0, 0, 1, menos 2 e 2 menos 4. E pede-nos assim em 3.1.
justifica que o conjunto A representa o gráfico de uma função f. Então, vamos lá ver. Nós temos aqui vários conjuntos. O primeiro valor corresponde sempre ao valor do objeto e o segundo valor corresponde sempre à imagem. Então, vamos fazer aqui um diagrama de setas, não é? Quais são os objetos que nós temos? Vamos fazer aqui isto para os objetos e este para as imagens. Então, objetos temos -1, 0, 1 e 2. E imagens temos 2, 0, -2 e -4. Portanto, se unirmos, vamos ter esta correspondência. E o que é que verificamos? Que a um objeto corresponde apenas uma imagem. Logo, trata-se de uma função. Portanto, a resposta é: trata-se de uma função, pois a cada objeto corresponde apenas uma imagem. Ok? Em 3.2 pede, indica o domínio e o contradomínio da função f. Então, nós já sabemos que o domínio é sempre o conjunto dos objetos e o contradomínio é o conjunto das imagens. Portanto, domínio de f, que é representado por d de f, vai ser igual a -1, 0, 1 e 2. Já o contradomínio, que é d' de f, vai ser igual a 2, peço desculpa, isto tem que ficar ordenado, portanto, por ordem crescente, isto fica -4, -2, 0 e 2. Ok? Vamos então passar para 3.3, que diz: escreve uma expressão algébrica que a cada objeto x faz corresponder a sua imagem f de x, ou seja, a sua imagem y. Portanto, 3.3. Vamos lá ver. O que é que nós reparamos? Que, vou pôr aqui uma cor diferente, quando nós temos aqui o -1, para termos 2, o que é que acontece? Nós estamos a multiplicar este objeto por -2. Poderia ser aqui, a este, ao 0, corresponde 0. Qualquer número multiplicado por um número qualquer, por 0, peço desculpa, vai dar sempre 0. E quanto ao 1, se nós multiplicarmos por -2, vamos obter -2. E 2 vezes -2 vai dar -4. Portanto, acho que já encontramos aqui o que faz corresponder. Podemos fazer então que f de x, ou seja, qualquer valor de x que nós tenhamos, vai ser sempre -2 vezes o valor de x para obtermos então a nossa imagem em y, não é? Por exemplo, temos esta expressão, vamos aqui fazer então uma substituição para o caso do 2. Se nós calcularmos f de 2, aqui na nossa expressão vamos substituir, então fica -2 vezes 2, vai ser igual a -4. E está direitinho de acordo com o diagrama de setas. Vamos passar então para a 3.4. Que diz assim: considera a função h com o mesmo domínio e o mesmo contradomínio da função dada. Representa a função h por um diagrama de setas, de modo que as funções f e h não sejam iguais. Ok, nós podemos ter exatamente o mesmo domínio e contradomínio. Neste caso, podemos ter para aqui, para a função h, vamos pôr, então, -1, 0, 1 e 2.
E aqui, 2, 0, menos 2 e menos 4. Em que nós na função anterior tínhamos aqui que o 1, e passo aqui a mostrar, tínhamos que esta correspondência de setas, não é? A 1, menos 1 correspondia a 2, a 0, 0, a 1 correspondia ao menos 2 e a 2 correspondia ao menos 4. Mas nós, para termos uma função, quer dizer que a cada objeto corresponde uma e só uma imagem, mas nós podemos correspondê-los de maneiras diferentes. Por exemplo, o menos 1 pode corresponder, neste caso, ao menos 2, o 0 pode continuar a corresponder ao 0, o 1 corresponder ao 2 e o 2 corresponder ao menos 4. E assim continuamos a ter, na mesma, para cada objeto, uma e só uma imagem. E aqui temos então a nossa função h de x. Ok? Temos exatamente o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, mas funções completamente diferentes, porque a cada objeto tem uma imagem diferente da anterior e trata-se na mesma de uma função. Pronto, agora passando um bocadinho mais à frente, vamos passar para as questões que vêm mais à frente propostas no livro. Neste caso, a questão 1. Vamos então colocar aqui a questão 1, que diz assim: temos um conjunto A dado por menos 1, 0 e 1 e a função f ao qual o conjunto A faz corresponder o conjunto Q e é definida pela expressão f de x é igual a 1 menos 1 quinto vezes x. A função g, tal que ao conjunto A faz corresponder o conjunto Q, é definida pela tabela da figura. Então temos aqui para os valores de x, menos 1, 0 e 1, os valores de g de x, ou seja, os valores de y, menos 3, 0 e 3. E pede então para representar numa tabela as expressões f mais g, f menos g, f vezes g e f ao quadrado. Então, vamos lá fazer aqui então, o que nos é dado. Temos o conjunto A, em que temos menos 1, 0 e 1. Sabemos que a expressão f de x é 1 menos 1 quinto de x. Sabemos também que temos aqui esta tabela. Em que temos x e aqui g de x. E aqui temos menos 1, 0 e 1. E aqui os correspondentes valores, menos 3, 0 e 3. E pede-nos então para fazer f mais g. Por exemplo, isto aqui para a função g de x, nós sabemos que g de menos 1 é igual a menos 3. Portanto, vamos aqui na nossa expressão f de x igual a 1 menos 1 quinto de x, fazer também, substituir os valores de x pelos valores menos 1, 0 e 1, ok? E vamos obter então também valores. Vamos então fazer f de menos 1 vai ser igual a 1 menos 1 quinto vezes menos 1. Isto fica 1 menos 1 quinto vezes menos 1 fica menos 1 quinto. Então, isto vai dar 1 mais 1 quinto. Isto, reduzindo ao mesmo denominador, ficará então 6 quintos. Agora, vamos fazer o f de 0. 1 menos 1 quinto vezes 0. Isto vai dar então 1 quinto vezes 0 dá 0, dá 1. Portanto, e agora o f de 1, que fica 1 menos 1 quinto vezes 1, que é igual a 1 menos 1 quinto vezes 1 dá 1 quinto. Isto reduzindo ao mesmo denominador, ficará
5 quintos menos 1 quinto, que dá 4 quintos. Portanto, temos aqui o nosso f de menos 1, o f de 0 e o f de 1. E agora, pedem-nos aqui para calcular f mais g. Por exemplo, se partirmos do valor menos 1, vou pôr aqui uma cor diferente, menos 1, nós sabemos que em g menos 1 é menos 3. Portanto, vamos pôr aqui menos 3 mais, no caso do f, está aqui trocado, peço desculpa, o f de menos 1 dá 6 quintos, mais o g de menos 1, que é menos 3. Isto vai dar, temos que reduzir ao mesmo denominador, e fica 6 quintos mais menos 15 quintos. Isto fica 6 mais com menos fica menos, 6 quintos menos 15 quintos. Isto vai ser então igual a 6 menos 15 a menos 9 quintos. E então temos aqui o valor de f mais g, 9 quintos. E agora pedem-nos para fazer f menos g. Tomando na mesma os valores de referência de menos 1 para f e para g, então vamos fazer 6 quintos menos 3. Isto fica 6 quintos, menos com menos fica mais 3. Vamos ter que reduzir ao mesmo denominador e fica então 6 quintos mais 15 quintos, que vai dar 21 quintos. Ok? E agora, vou só passar aqui para outro diapositivo. E agora, pedem-nos então para fazer f vezes g. Tomando na mesma os mesmos valores de referência, vamos ter 6 quintos vezes menos 3. 6 vezes menos 3 dá menos 18 quintos. E agora, f ao quadrado. Se nós tivermos aqui em conta que é o valor menos 1, fica então menos 1 ao quadrado. Menos 1, não, é o menos 1, mas temos que ter presente que é o 6 quintos ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36 e 5 ao quadrado dá 25. Ok? Então temos este valor. E como isto nos pede para representar tudo numa tabela, vamos então representar esses valores numa tabela. Portanto, vamos colocar aqui a tabela em que temos os valores de x. Aqui vamos ter f mais g. Aqui vamos ter f menos g. E aqui f vezes g. E aqui f ao quadrado. Então, nós temos aqui os valores de x menos 1, 0 e 1. Nós já fizemos os cálculos todos para o menos 1. Depois é fazer exatamente igual, mas para os valores 0 e 1. Neste aqui nós obtivemos f mais g de x menos 9 quintos
aqui 21 quintos, aqui menos 18 quintos e aqui 36 25 avos. No caso do zero, nós sabemos que se viermos aqui atrás, para valores de 0 temos 0 e o nosso f de 0 é 1. Portanto, G é 0 e o f de 0 é 1. Portanto, vamos lá escrever aqui. 1 mais 0 vai ser igual a 1. F, portanto, aqui 1 menos 0 vai ser igual a 1. 1 vezes 0 vai ser igual a 0. E neste caso, 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Ok? E agora, os cálculos para o 1, que teremos que fazer aqui ao lado, que é para termos espaço suficiente. Neste caso, nós sabemos que o G de 1 é 3, portanto, já podemos pôr aqui 3. Só indicar aqui qual é a operação que vamos fazer. Vamos fazer, então, F mais G. O F de 1, nós sabemos que é, se viermos aqui ver, o F de 1 é 4 quintos. Portanto, isto vai ser igual a 4 quintos mais o G de 1, que se formos ver atrás, é 3. 4 quintos mais 3. Isto nós temos que reduzir ao mesmo denominador e ficamos então com 4 quintos mais 15 quintos, que nos vai dar o valor então de 14 mais 15, 4 mais 15, 19 quintos. Agora, F menos G. Nós sabemos então que vai ficar 4 quintos menos 3, reduzimos ao mesmo denominador e vamos ficar com 4 quintos menos 15 quintos. Isto vai nos dar 14 menos 4 menos 15, vai nos dar menos 9 quintos. E agora, a multiplicação F vezes G, que vai dar 4 quintos vezes 3. Que não precisa de parênteses. 4 vezes 3 dá 12 quintos. E agora, então, F ao quadrado. Nós sabemos que vai nos dar 4 quintos ao quadrado, que vai ser 16, 25 avos. Portanto, podemos já preencher aqui na nossa tabelinha. Aqui dá 19 quintos, aqui menos 15, menos 9, aliás. Menos 9 quintos, aqui dá 12 quintos e aqui 16, 25 avos. Aqui um erro matemático. Aqui 4 menos 15 não dá menos 9, dá menos 11. Portanto, aqui também menos 11. Menos 11 quintos. E temos então a nossa questão resolvida. Vamos passar então à questão 2, que diz o seguinte. Vamos só escrever aqui questão 2. Observa os gráficos das funções h e i, representados nas figuras 5 e 6. Então, temos aqui o gráfico da função
h e o gráfico da função i. E pergunta-nos assim em 2.1. Portanto, se verificares aí no teu livro, vais poder ver que o gráfico da função h é um gráfico deste género, em que temos aqui y e aqui o x, em que aqui é a velocidade e aqui o tempo, em minutos. E vamos ter aqui 0, 1, 2, 3, e vamos ter aqui os valores 20, 40 e 60. E vamos verificar que para o mesmo tempo vamos ter sempre a mesma velocidade. Portanto, vou representar aqui uma cor diferente. Este aqui é o gráfico da função h de x. E depois vamos ter aqui o gráfico da função i, que é um gráfico mais ou menos deste género. Temos aqui o y, temos aqui o x, aqui temos a distância em metros e aqui temos o tempo novamente em minutos. E vamos ter aqui 1, 2, 3 e aqui novamente 20, 40 e 60. E vemos aqui que para 1 corresponde a uma distância de 20 metros, para o 2 de 40 metros e para o 3 uma distância de 60 metros. E vou unir isto aqui então a cor diferente. E temos então aqui a função i de x. E então pergunta assim, em 2.1, qual dos gráficos representa uma função constante? Uma função constante é uma função que não varia ao longo neste caso, ao longo do tempo. Se nós verificarmos, a única que não variou ao longo do tempo foi a função h de x. Portanto, vou pôr aqui a resposta ao lado, 2.1. Então, h de x é uma função constante. Em 2.2, pede-nos o seguinte: escreve uma expressão algébrica que defina o valor de h de x para qualquer x do domínio de h. Portanto, h de x, se nós verificarmos, ela mantém-se sempre na mesma, com o mesmo valor de y, que neste caso é 20. Portanto, h de x, como é uma função constante, é igual a 20. Já i de x, que é o que nos pede na linha B, isto aqui é a linha A, a linha B para i de x, nós verificamos que ao longo do tempo a distância muda. Portanto, nós quando passa um minuto, ele andou 20 metros. Passado 2 minutos, andou 40 metros. E passados 3 minutos, andou 60 metros. Portanto, em relação ao tempo, vemos sempre que é 20 vezes maior a distância. Portanto, para uma distância qualquer, vamos ter 20 vezes x. Portanto, vai ser uma expressão do tipo 20x. E para provar isso, podemos fazer, por exemplo, para o i de 1, em que vamos substituir o x por 1, 20 vezes 1 dá 20, o que está correto. Para o i de 2, vamos ter 20 vezes 2, que dá 40. E para o i de 3, vamos ter 20 vezes 3, que dá 60. Ok? Vamos passar então à questão 3, que é de cálculo, que é muito simples. Vamos pôr aqui então o título. Questão 3. Então, temos assim na 3.1.
7 vezes menos 2x. Muito bem. 7 vezes menos 2 dá menos 14x. Portanto, temos aqui a nossa resposta. 3.2, temos menos 3 meios vezes 1 quinto de x. Portanto, primeiro, reduzir ao mesmo denominador. Não é preciso porque trata-se de uma multiplicação, não é necessário reduzir ao mesmo denominador. Estava distraída. Portanto, temos que multiplicar denominador com denominador e numerador com numerador. Menos 3 vezes 1 dá menos 3x. 2 vezes 5 dá 10. Portanto, menos 3 décimos de x. 3.3. Há aqui um equívoco e foi eu com as alíneas. Esta aqui não é a 3.2, mas sim a 3.3. Peço desculpa, fui eu que vi mal. Portanto, agora a 3.2, sim. Agora sim, vamos fazer a 3.2 e é menos 2 vezes menos 1/3 de x. E isto vai ser então menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. É como se fizéssemos 2 vezes 1, 2, menos com menos fica mais, portanto, fica um número positivo. 2 vezes menos 1 dá 2, terços, neste caso, vezes x. Agora, o 3.4. E temos 1/4 de x vezes 5. Portanto, multiplicar numerador com numerador, 1 vezes 5 dá 5x sobre 4. Agora, 3.5, temos 3/8 de x vezes 3 meios. Então, numerador com numerador, 3 vezes 3 dá 9x, 8 vezes 2 dá 16. Ok? E agora o 3.6, em que temos 1 meio de x vezes menos 2 sétimos. Então, multiplicando numerador com numerador, 1 vezes menos 2 dá menos 2x. 2 vezes 7, 14. Isto aqui ainda dá para simplificar, dividir por 2, e ficamos então com menos 1 sétimo de x. Vamos passar para o próximo diapositivo, em que temos a 3.7, que nos pede menos 3/4 de x vezes menos 1/3. Vamos então multiplicar numerador com numerador. Menos 3 vezes menos 1 dá 3x. 4 vezes 3 dá 12. Ambos dão para dividir por 3, para colocarmos isto na forma irredutível, e fica então 1/4 de x. 3.8. Menos 3 meios de x vezes menos 2 sétimos. Vamos então multiplicar novamente numerador com numerador e denominador com denominador. Menos 3 vezes menos 2 dá 6x. 2 vezes 7 dá 14. Ambos os números são pares, portanto, dá para dividir por 2. Isto vai ser igual a 3x sobre 7. E assim temos as questões resolvidas. Quanto à próxima questão, que é a questão 4, vou só resolver aqui as que poderão criar maior problema. Não vale a pena estar a resolver todas, porque a todas se vai aplicar o mesmo método. Vou começar pela primeira, só para perceber qual é o método. Por exemplo, temos 2x mais 3x. O que é que nós verificamos? Que ambos os membros ambas as parcelas, aliás,
estão associadas à incógnita x. Portanto, 2 mais 3, 5. Neste caso, ficamos com 5x. E vou fazer também a 4.2, que é para se verificar como é que se pode aplicar isto à subtração. Temos 4x menos 6x, ambas as parcelas com valor x, portanto vamos trabalhar com os coeficientes. 4 menos 6 dá menos 2x. Vou passar agora diretamente para a 4.5, em que temos menos 2x mais 1 meio de x. Aqui o que é que nós temos que fazer? Como se trata de uma soma com frações, reduzir ao mesmo denominador. Portanto, ficamos com menos 4x sobre 2 mais 1 meio de x. Menos 4 mais 1 dá menos 3 meios de x. Ok? E vamos passar agora para a 4.10. Uma vez que todas as outras expressões se vai aplicar o mesmo método, não vale a pena estar aqui a resolver todas. E assim também deste modo é possível desenvolver a independência em relação à explicação para poder testar conhecimentos. Então na 4.10 temos o seguinte: menos 1/6 de x menos 1/5 de x. Como nós temos aqui a subtração de fração, vamos ter que fazer a redução ao mesmo denominador. Portanto, aqui vezes 5 e aqui vezes 6. Isto fica, então, menos 5x sobre 30 menos 6x sobre 30. Menos 5 menos 6 vai dar menos 11x sobre 30. Ok? Espero que tenha sido útil. O resto dos exercícios, tiramos as dúvidas na explicação na próxima quarta-feira.